Uma hora a conta chega. Olá, galerinha linda! E seja todo mundo muito bem-vindo ao meu primeiro vídeo aqui nesse canal, que não é nem o primeiro. E hoje, juntinhos de mão dadas, nós vamos mergulhar no vídeo de uma figura bastante interessante, de ninguém menos que Eduardo Bolsonaro. Pessoal, quando eu vi, eu pensei, ok, qual é a última reviravolta dessa novela política brasileira? Pensei 3 vezes. E deixa eu te contar, isso pode se chamar de incrível. Vem cá, menino, vem cá, menina. Assista essa novela comigo. Meus amigos, passo a ler com vocês aqui a nota conjunta à imprensa assinada por mim, deputado federal Eduardo Bolsonaro, e também pelo jornalista Paulo Figueiredo, sob o título Uma hora a conta chega. A carta do presidente Donald J. Trump ao presidente brasileiro é clara, direta e inequívoca, e reflete aquilo que nós, há muito tempo, temos denunciado. O Brasil está se afastando de forma deliberada dos valores e compromissos que compartilha com o mundo livre. Há décadas, o Brasil está inserido na comunidade internacional democrática, liderada pelos Estados Unidos. Essa inserção traz privilégios, mas exige compromissos civilizatórios mínimos, como o respeito aos direitos humanos, ao devido processo legal, à liberdade de expressão, de imprensa e a realização de eleições transparentes com ampla participação da oposição. Nesse vídeo, o Eduardo faz um apelo apaixonado a figuras como Donald Trump e o secretário dele, Rubio, basicamente dizendo, por favor, aplique a lei global magnética, salve-nos desses, em aspas, criminosos que estão tentando silenciar a família tradicional e Rames Ágara, transformar o Brasil numa Venezuela. Sério? Ele até afirma que tentaram prendê-lo, forçando ele ao exílio. Exílio? Me parece dramático, não é? Quase como um enredo de romance ou de uma novela mexicana, sei lá. A única coisa que eu tenho certeza é sobre a prisão invisível. The Invisible Prison. É um livro sobre libertar-nos de correntes que são invisíveis, encontrar o nosso próprio caminho, mesmo quando o mundo parece estar desabando, se fechando nas nossas cabeças. Eu só quero dizer, vocês devem conferir The Invisible Prison. Vamos continuar assistindo ao vídeo de Eduardo. Nos últimos meses, temos mantido intenso diálogo com autoridades do governo do presidente Trump, sempre com o objetivo de apresentar com precisão e documentos a realidade que o Brasil vive hoje. A carta do presidente dos Estados Unidos apenas confirma o sucesso na transmissão daquilo que viemos apresentando com seriedade e responsabilidade. Ao Brasil, todos os avisos foram dados, por vias diplomáticas, declarações públicas, cartas, audiências no Congresso e reuniões privadas. A resposta das autoridades brasileiras foi o escárnio. Risos, ironias e, ainda mais grave, a escolha de dobrar a aposta. Mas é exatamente aqui que a coisa vai ficando interessante. Ele falou em ser uma vítima, falou não, falou. E precisar de ajuda, enquanto muita gente tiveram que sair do Brasil sem nenhuma ajuda, nenhum recurso e se tornar refugiado, literalmente refugiado em outros países, como aqui no Canadá. Enquanto isso, Eduardo, que aparentemente recebeu do seu pai 17 milhões em apoio popular para morar nos Estados Unidos e está pintando esse quadro de dificuldades. Dá até vontade de parar e pensar, não é? E principalmente quando vocês, porque eu lembro das histórias que ele sempre contou, aquela de ter trabalhado lá no Popeye, supostamente antes de se envolver em outros empreendimentos no Brasil. Agora imagine você, de frango frito a intrigas políticas internacionais. Essa podemos chamar de uma bela trajetória profissional, não é? Continuamos assistindo. Enquanto o Supremo Tribunal Federal e o ministro Alexandre de Moraes colecionavam violações de direitos humanos contra jornalistas, contra cidadãos e residentes dos Estados Unidos, também avançavam sobre o líder maior da oposição.
o ex-presidente Jair Bolsonaro, negando-lhe garantias mínimas de legalidade, defesa e presunção de inocência na forma da farsa de um julgamento quase sumário em um tribunal de exceção. Ei, Tutu, corre agora pra assistir. Tapa na mesa, querer até ir pra porrada, não é o caso. Dá porrada no Chico Lopes. Eu até sou favorável que a CPI, no caso do Chico Lopes, tivesse pau de arara lá. Ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Preocupado se nossos filhos estão sendo aliciados por tráfico nas escolas. Pô. Isso é democracia, o pessoal chama de democracia. Essa porcaria que a gente vive hoje em dia é que esse pessoal lá de cima chama de democracia. Conselho meu, e eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Em reação às restrições de vistos para violadores da liberdade de expressão anunciadas pelo governo americano recentemente, o Supremo resolveu retaliar. Já na semana seguinte à medida, a Corte pautou e decidiu por uma revogação parcial do Marco Civil da Internet, medida que inviabiliza o funcionamento regular das redes sociais americanas no Brasil. Um ataque direto à liberdade de expressão com consequências globais. E ele agora está preocupado com a possibilidade da família enfrentar um julgamento que ele diz, aspas, outra aspas, injusto, e que seu pai, olha, o pai dele que foi famoso por defender a frase bandido bom é bandido morto, e cujos seus filhos, famílias e amigos enfrentam, digamos, vários indiciamentos. É quase como uma piada de erros, né? Uma piada que só afeta pessoas reais. E sinceramente, pessoal, para nós que assistimos de longe, é meio que... Espera aí! Então quer dizer que os contribuintes americanos, os gringos, estão pagando a conta para isso? Para o que alguém, que sejamos sinceros, provavelmente não levantaria um dedinho para defender os Estados Unidos e agora está de alguma forma arrastando também o Canadá para uma guerra comercial contra o Brasil. É muita coisa para destrinchar, a começar a questionar os pagadores dos impostos americanos. Se ele merece ficar mesmo depois dessas coisinhas feitas no Brasil e se negar de trabalhar no Popeye? Boa pergunta. Hashtag. Enquanto isso, Lula aprofundou-se em uma sequência de desastres diplomáticos anti-americanos, com declarações raivosas suas, de ministros e até da primeira-dama, além de aproximações deliberadas com regimes autoritários como China e Irã. Ignorando os alertas da administração Trump, insistiu na expansão dos BRICS e chegou a criticar os Estados Unidos por neutralizarem o programa nuclear iraniano, uma ameaça global. Nada disso teria ocorrido sob a presidência de Jair Bolsonaro. Então, enquanto o Eduardo pede para, em aspas, resgatar a democracia, fecha aspas, eu aqui com meus botão, estou aqui apenas tentando entender como chegamos de vendedor no Popeye a um posto em que as relações internacionais podem ser potencialmente complicadas. É uma jornada alucinante, pessoal. Mas, pelo menos nós temos um assunto para conversar, não é? E longa data. E por falar em se libertar de situações complexas, não se esqueçam de pegar seu exemplar, menino, menina. The Invisible Prison, a prisão invisível. Porque às vezes a verdadeira fuga é encontrar a própria voz em meio ao caos. E com Invisible Prison, você só tem a ganhar. Você pode se tornar um afiliado e ainda se libertar dessas correntes que te aprisionam. The Invisible Prison. A decisão do presidente Trump é clara. O relacionamento comercial, diplomático e institucional com o Brasil deixou de ser equilibrado e benéfico aos Estados Unidos e precisa ser reavaliado à luz dos abusos cometidos por seus dirigentes. Desde o início da nossa atuação internacional, buscamos evitar o pior, priorizando que sanções fossem aplicadas de forma individualizada, com foco no principal responsável pelos abusos, Alexandre de Moraes. Sanções que muito possivelmente ainda serão adicionalmente implementadas
sem prejuízo da sua expansão também contra seus apoiadores diretos. No entanto, recentemente, o presidente Trump corretamente entendeu que Alexandre de Moraes só pode agir com o respaldo de um establishment político, empresarial e institucional que compactua com sua escalada autoritária. O presidente americano entendeu que esse establishment também precisa arcar com o custo dessa aventura. Por isso, a partir de 1º de agosto, empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de tarifa Moraes. Essa é uma oportunidade de escolha. Seguiremos o caminho da liberdade, prosperidade e soberania, como os Estados Unidos, ou nos tornaremos uma sociedade controlada e submissa à semelhança da China, tão admirada pelo STF. Apelamos para que as autoridades brasileiras evitem escalar o conflito e adotem uma saída institucional que restaure as liberdades. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam 3 semanas para evitar um desastre. É hora dos responsáveis colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Assino a carta eu, deputado federal Eduardo Bolsonaro, e o jornalista Paulo Figueiredo. Um forte abraço, fiquem com Deus. 1 hora a conta chega. Me deixa saber qual é a sua opinião, o que você achou. Deixa aqui nos comentários embaixo e não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Te vejo na próxima. Tchau, tchau!